Ao vivo, mais uma vez. Esperar o pessoal ir entrando. Uma pessoa, duas pessoas, quatro pessoas, cinco. E subindo. Boa noite todo mundo. Esse aqui é mais um Litera Negra Convida. E a gente tem a honra de receber um artista que eu admiro muito, a Lilian. Ela já entrou aqui, deixa eu só fazer o convite para ela já começar das... Cheguei. Valeu. Deixa eu arrumar aqui. Boa noite. Deixa Opa, eu só te apresentar aqui. Boa noite. Assim, prazer imenso, né? Receber você num Litera Negra Convida e te apresentar um pouquinho, né? Através desse script aqui para o pessoal que não te conhece. E aí, o MC é poeta e slammer no Islã das Minas, Pernambuco. Atriz MC, graduanda em biblioteconomia pelo FPE e autora dos livros Contos Curtos de Terror para Mulheres, Selvagem como Tem que Ser, e o seu mais novo livro, Contos de Terror, O Vulto no Vilarejo e Outras Histórias, com lançamento agendado agora para agosto pela Gira Editorial, que é um selo e independente de Pernambuco, que está dando uma força para vários autores também. Um salve para o Gira Editorial. E Lilian, é um prazer receber você aqui no rolê de Lilian Araújo na literatura. E fala um pouquinho para a gente sobre você, o pessoal que não te conhece, e aí a gente vai entrando um pouquinho nesse seu rolê. boa noite, Messias. Gratidão. Estou muito feliz de estar aqui com você. Saudades. Boa noite para quem está chegando. Primeiramente, gente, tá chovendo muito aqui, então qualquer coisa, o barulho, ou se cair um pouco, travar um pouco é por causa da internet. Para começar, né, minha casa tá debaixo d'água, eu tô aqui ignorando tudo e falando, vamos seguir, né? Tipo, a vida delas, né? O problema, né, de não ter estrutura e tal, mas vamos lá. Me apresentando, eu sou Liliana Araújo, né? Todo mundo me conhece como Lila MC aqui, por causa do trampo com rap, com a poesia marginal também, que eu faço parte do Islã das Minas PE. Então, o rap e a poesia, elas estão bem ali, né? E eu acho que eu escrevo desde muito nova, assim, acho que desde os 12 anos, Messias, mais ou menos, assim, que eu escrevo, que eu sou fissurada, assim, na poesia, que eu gosto desse universo, né? Então, quando eu me apresento, assim, é meio louco falar, né? Mas eu acho que eu gosto de dizer, né? Eu sou uma multiartista, porque é impossível, né? A gente, como a arte está ligada uma na outra, então é meio que impossível fazer uma coisa só, né? Só ser MC ou só ser escritora, sendo que está tudo tão ligado e tudo pode no caso, de fundir com o outro, né? E criar outras coisas, como no teatro, que a gente vê a questão da dança, do texto, né? Tipo, dramático, da música, tudo nesse entorno, enfim. Estou já indo para outras áreas. Mas é mais ou menos isso. Eu sou uma multiartista, preta, periférica também, capixaba, que morei muito tempo em São Paulo e moro em Recife quase 5 anos, que foi quando eu conheci Messias. Então, essa loucura sou eu, Lilian Araújo com Lilian MC. Boa noite, né? Chegando. A louca. Ó, para início de conversa, fique à vontade, né? A casa é sua. E aí a gente vai ficar conversando mesmo, assim, você já começou se apresentando, o pessoal conhecendo você. E aí nesse seu rolê, né? Assim, desde Capixaba até passar por São Paulo, chegar em Recife, o que acho que tudo isso junta nessa Lilian de hoje, né? Assim, não só a de 5 anos atrás, né? Assim, é um conjunto de coisas, né? Que vai fundindo uma pessoa e vai se constituindo esse ser, né? E aí eu queria que a gente falasse um pouquinho desse início, né? Assim, porque a Lilian hoje, além de poeta, além de slammer, né? Além de biblioteconomista, já foi também historiadora, né? É. Essa Lilian foi um monte de coisas, mas lá no início, o começo de Lilian na literatura, né? Como é que foi que aconteceu? Na escola ainda, com algum parente, como é que rolou? Isso começou na escola, né? No ensino médio. Eu tive uma professora que ela me acompanhou da quinta série ao terceiro colegial. E ela instigava muito essa questão da literatura, né? Ela falava, gente,
eu não quero ensinar gramática para vocês, eu quero que vocês entendam a interpretar um bom texto, a ler um bom texto. Então ela sempre falava muito sobre isso. E aí ela fez a gente ler o Dom Casmurro, né? Do... A pessoa, fluidamente. Do Do Machado. Machado de Assis. E foi muito interessante esse processo, porque ela imprimia várias páginas, xerocava e levava as páginas para a gente ler juntos dentro de sala de aula. Isso era bem interessante também. Só que eu comecei a perceber que eu era mais interessada para outros tipos de leitura. Então, meu negócio era ficção científica, era contos, principalmente contos de terror. Eu sempre fui apaixonada, porque eu tive essa raiz, né, de contos de terror, de mediunidade dentro da minha família. Então, desde criança, eu era instigada a ouvir histórias de terror. Porque minha família até hoje, se for se juntar, conversa sobre tudo, mas em algum momento vão começar a contar uma história, vai virar aquela roda de conversa. É praticamente a ideia dos griots, né? Dessa coisa de contar história, e através da história você passa ensinamento. A minha família é muito nesse lugar, é muito cheia de contos, de mistério. Então eu sempre gostei muito desse tipo de leitura. Então logo fui para o lado da ficção científica, para o lado dos livros sobre espiritismo também, que eu viajo nisso. E aí eu fui para esse lugar, só que tinha o lance da poesia, que é por isso que eu falei, tem que me apresentar como multiartista, porque para explicar o rolê na literatura é todo um rolê em outras artes, como o teatro, por exemplo, que foi quando eu comecei a ler muitas peças teatrais também, isso me puxou para poesia, porque na época estava bombando o lance do sarau, começou a surgir o sarau no Brasil, e pipocando manifestações, essa ideia de juntar, de ter essa interdisciplinaridade entre a arte, entre outras matérias e tal. Então isso foi bombando na minha mente. Eu fazendo teatro desde nova, por influência do meu pai. Meu pai também é ator, é músico, é radialista, tipo, é tudo. Então fui puxando da família. Multiartista também. Multiartista também. Então meu rolê na literatura foi por causa dessas outras artes que eu fui conhecendo, que eu fui me achegando e me empurrou. Falou, mas tem esse material aqui que você pode chegar, que você pode ler. Então, ficção científica foi o que mais esteve presente na minha vida. Li muita coisa, assim, que a galera até dá risada. Eu falo, gente, eu comecei a ler Shiden Sheldon, Agatha Christie, que eram as coisas que eu pirava, né? Tem um livro da Agatha Christie que me marcou muito, que é Aventuras em Bagdá, que eu fiquei louca com esse livro na época, né, nova. E li aquilo e ficava fascinada como esse universo mexia comigo, né? Que é isso uma das coisas também que eu viajo em escrever conto de terror, porque eu escrevo para mulheres também, tem todo um rolê literário, assim, que eu ainda falei, vou falar com o Messias, mas também vou falar um pouco dos meus livros, da minha experiência, para falar um pouco também como é que eu comecei a escrever, o que me inspirou, né, a começar a escrever, a escrever inclusive terror, que as pessoas falam para mim, nossa, eu não conheço pessoas que escrevem sobre terror, né, tipo, vários tipos de terror. Então é mais ou menos isso, eu fui chegando por causa dessas outras artes, e aí me deparei com isso, né. Li muito Sidney Sheldon, né? Tipo, li muita coisa dele, assim, mas li outras coisas também, mas nos autores negros, que acho que a gente vai chegar mais pra frente, eu fui ler muito tempo depois, fui conhecer muito tempo depois, como Angela Davis, né? Mas isso a gente fala depois, né? Mas Sim, foi mais ou vai menos chegar lá. Mas só, esse processo. enquanto você falava, né, sobre, né, esse berço, né, das histórias de terror que você ouvia assim no seio da família, né, naquela roda, e toda a família tem muito disso também, principalmente as famílias pretas, né, porque assim, enquanto você falava, eu lembrava de Conceição Evaristo, que ela diz que não Sim, nasceu rodeada de livros, mas de palavras, porque exatamente. também tinha esse rolê com a família dela de se juntar ao redor da sala e de contar histórias. E aí ela vai explicar pra gente que, né, num termo que ela acaba cunhando, que é o escrevivências, né, que é essa leitura, né, essa literatura que vem de um lugar de subjetividade e que as mulheres negras, né, trazem isso, assim, desde os porões dos navios negreiros, né, ela vai falar, por exemplo, que essa tradição oral que nasce em África, atravessa o Atlântico dentro desses porões e, assim, ganha vida nesse território, assim, nos engenhos, nas senzalas, nos quilombos, principalmente. E enquanto você falava, me remeteu muito a essas outras histórias, né? E a gente acaba pensando que talvez a gente não seja um emaranhado de histórias isoladas, sem conexão, né? Muito pelo contrário. Exatamente. E quando eu estava falando aqui, eu lembro muito dela também, porque ela tem esse mesmo percurso, né? O meu percurso foi muito parecido com o dela nesse sentido, né? De ter a história oral muito presente. E é muito importante também documentar isso. Quando eu cheguei no Espírito Santo, onde eu nasci na roça,
que eu levei o meu primeiro livro, que eu falei, foi feito à mão, é independente, com a Gira Editora e tal, que eles pegaram, que eles leram, foi muito importante, assim, a reação que minha família teve, assim, a felicidade de ter aquilo. Tanto é que o próximo livro que eu vou contar, né, que eu vou lançar, é sobre histórias de terror da minha família, histórias que marcaram, que eu cresci ouvindo, que todo ano que eu ia lá acontecia alguma coisa relacionada ao vulto preto, por exemplo. Por isso que eu marquei muito no nome do livro O Vulto Preto e Outras Histórias, porque é uma história muito presente na minha família. Então, eu comecei a pensar como é que eu vou relacionar isso com o lance também de que eu sou militante, de que eu quero passar algo para alguém, nesse sentido com relação ao terror diário, principalmente para as mulheres. Então, como é que eu ia usar esse terror para poder atingir essas questões que eu queria, né? E como mulher também, mulher preta, mulher favelada, mulher artista, que não necessariamente estava dentro de uma universidade, que estava buscando uma outra estrutura. Eu fui entrar na universidade muito tempo depois, né? Mas todo o meu percurso foi artístico, né? Mas, enfim, voltando, porque eu vou falando e vou buscando vários assuntos. Falei tudo isso por quê? Porque, voltando aqui... Não, porque a gente tava lembrando de Conceição Evaristo e da escrita, né, desse lugar E que como nasce no a seio da história família. né, eu fui falar tudo isso para falar dessa questão da oralidade, que ela é importante, mas ela também é importante ser documentada, né? Então, para minha família é um orgulho, assim, tudo que eu escutei, que eu cresci com ele, está ali comentado, está no papel, né? É palpável, sabe? Você pode, você não está acreditando, mas está aqui, está no papel, olha aí, lê aí a história. Então, isso é muito legal, né? E aí foi Uhum. quando o tema também me aproximou das minhas primas, né? Que era contos curtos de terror para mulheres, falar do terror psicológico cotidiano, usar a escrita para poder e as experiências, porque são histórias reais que eu botei ficção no meio para ficar mais na questão do conto, né? E isso pegou muito forte nas minhas primas, né? Eu já vivi isso já aconteceu comigo e tal, não sei o quê. Então, como isso aproximou também, né? E era essa questão que eu queria, porque todo mundo fala, eu tenho medo de terror, mas o terror, ele mexe, ele pode ser um gatilho ali, né, para reflexões também, porque ele gera medo, ele gera várias questões na gente, né? Quando vê um filme de terror, quando vê um conto de terror, a gente fica todo balançado, né? Tipo, tem medo, sei lá, de aparecer um espírito, espectro, qualquer outra coisa. A gente nunca considera a realidade, né? Que às vezes é muito pior do que Satanás, né? Assim, eu prefiro, né? Às vezes a gente prefere ver Satanás, inclusive, do que dois caras em cima de uma moto. Do que dois caras da moto, exatamente. Antes o Às vezes, Satanás do que um cara. Eu tinha é, visto até um meme com relação a isso, porque é bem essa realidade, né? Então, como é que a gente vai lidar com isso? Vai falar dessas questões que a gente sofre. Tanto é que muitos homens, inclusive, que leem o livro, a galera fala, nossa, que pesado, que tenso, que não sei o quê. Os caras ficam muito mal, assim. E já as mulheres não, já falam, caramba, eu vivo isso aí também, mas é isso mesmo, a gente tem que fazer alguma coisa e tal. Eu sinto que não é um terror que geralmente, assim, as histórias que você leu também, né, tipo, elas acabam sem uma solução, porque realmente não tem uma solução, é tão diário que não tem uma solução, assim. uhum. Então, essa coisa que interrompe, assim, eu sinto que as mulheres sentem muito numa outra forma que, nesse sentido, é muito diário realmente, só que a gente tem que fazer algo, né, tipo, vem muito nesse lugar, sabe? Sim. Assim, ele acaba retratando muito bem, assim, eu tive a oportunidade de ler e eles acabam retratando muito dos recortes do cotidiano, né? A gente acaba passando o dia, ele não é só um acordar e dormir, né? Existe toda uma caminhada no meio e aí tem algumas coisas que vão acontecendo que acabam, né, sendo um gatilho de coisas anteriores e também construindo coisas que ainda vão acontecer, sabe? Assim, é muito marcante, e assim, eu, enquanto homem lendo, é difícil de falar também, né? Mas fiquei muito sobre essa impressão, né? Esse recorte de um momento específico. Uma das personagens está correndo, né, num Cooper que já faz diariamente, semanalmente, 5 quilômetros todos os dias, e de repente ela encontra uma pessoa que tipo, nunca tinha encontrado antes e aquele encontro marca ela dali para frente, né? Assim, são esses recortes abruptos do cotidiano que às vezes, né, faz a gente sair desse lugar comum. E você estava falando no início da sua fala que o encontro com autores negros ele se deu muito depois, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. E também já perguntaram aqui sobre referências de autores negros que trabalhem com terror.
E você é uma autora negra que trabalha com terror, e aí queria saber se você se inspira em alguma dessas autoras também, e suas referências, né, nessa área. Sim. É, autores negros foram muito tempo depois, assim, muito tempo, é muito recente na minha vida, e não são relacionados ao terror, que muita gente me pergunta também, qual a sua referência com relação a autores negros no terror? Com autores negros eu tenho geralmente com autores brancos, infelizmente, e um dos motivos também que eu falava, eu tenho que escrever muito com relação ao terror mesmo. Mas uma das grandes, minha grande referência, né, é o Edgar Allan Poe, né, que eu acho que todo mundo conhece ele, que é um grande escritor, teve até uma série bem legal relacionada com, baseada nos contos dele, que se chamava Edgar, que estava na Netflix, mas já saiu do ar. Uma série brasileira, né? Acho que tinha uns 5 a 6 contos, que ficou bem interessante, assim. Então eu gosto muito dele, assim. Para mim é uma grande referência. E me espelho muito na questão da oralidade da minha família. Então, reescrever tudo isso que eu ouvi tipo, uma das minhas maiores inspirações, né? E também tem outras questões. Eu cresci ouvindo programa de rádio. Tinha um programa de rádio, eu não lembro. Eu tentei até procurar na internet antes da live para ver se eu podia falar qual era o nome da rádio, mas eu não lembro. Tinha uma rádio no final dos anos 90 que a galera escrevia cartas de terror, de coisas que aconteceram com a galera e mandava para a rádio, e a rádio fazia leitura dramática. E aí eu lembro que era todo final de tarde tinha esse programa de rádio. Então sentava meu pai, eu e minha irmã, ficava sentada ouvindo o programa. E eu ficava louca com aquilo. Inclusive, das histórias que eu coloquei nesse novo livro é relacionado a uma das histórias que eu ouvi, né? Então, para mim, o que é mais a minha inspiração, porque eu sempre também busquei muito isso, eu preciso de autores negros, mas eu não consigo encontrar autores negros dentro dessa especificidade de ser relacionado ao terror, né? Uhum. Então eu pego coisas da minha família, né, que eu vivi e tal, e que eu acho que toda família tem uma história para falar, da comadre Fulozinha, do Saci, sempre tem algo, só que tudo isso tem um ensinamento, né, seja ele relacionado à natureza, seja ele relacionado à educação, porque isso é uma das coisas que eu mais percebi do conto, essa ligação muito forte com a educação, ela tem que passar algo para te ensinar. Por que as mães contam pequenas lendas, né, o cara do saco preto, não sei o quê. Tudo isso tem um ensinamento por trás, né? Eu acho isso muito interessante e é uma inspiração muito grande para mim. Eu tenho também como inspiração as mulheres que estão próximas a mim, né? Escritoras que estão próximas, artistas. Então, me baseio muito em artes também, desenhos de terror, filme de terror. Então, eu gosto muito... Tem um filme que eu gosto muito, que é O Bebê de Rosemary, por exemplo, que é Psicose. Então, umas paradas que eu gosto muito, que me inspira muito também para escrever. Escrevo muita parte de filme, principalmente de arte, né? Artes de terror e tal. Eu vejo muita coisa, principalmente no Instagram, que é relacionada a isso. E tudo passa algo, sabe? Quando você vê algo relacionado com sombrio, com mulheres, com bruxaria, e você vê que tem algo sombrio, mas que é positivo, que passa ensinamentos também. Então, tipo, eu vou mais por esse lado, assim, de inspiração para escrever. E o terror cotidiano, psicológico, tudo isso que a gente vivencia, né? Que eu busco mais. Então, os autores negros foram muito tempo depois, assim, não relacionado ao terror, mas com coisas que eu fui ler, foi Angela Davis, por exemplo, uma das primeiras mulheres, assim, que eu fui ter noção, porque eu também militava, comecei a ir para o movimento negro, então Angela Davis foi a primeirona e a grande... Comecei bem. Aí fui conhecendo outras, a Maria Carolina de Jesus, que também é muito importante, e tem uma que eu queria até deixar aqui para quem quiser ler o trabalho dela, que é a Estela do Patrocínio, que é uma poeta. Ela ficou mais de 30 anos internada no hospício, tida como louca, e ela fazia mais poesias orais, né? Eu gosto muito dessa coisa da oralidade, né? Então ela não escrevia as poesias, mas ela fazia de forma oral, e depois de um tempo transcrever as poesias dela. E ela fala muito sobre, e é muito lúcida as poesias, né? Falavam, ela é louca e tal, mas ela falava muito sobre o cotidiano que ela estava vivenciando ali dentro do hospício. E isso é um puta terror. Você pensar que a pessoa ficou 30 anos e toda a questão política que ela estava falando ali dentro da poesia dela, do que ela estava vivendo a partir do olhar dela, né? Então, Reino dos Bichos e dos Animais é o meu nome, é o nome do livro dela. Então, para mim, ela é importantíssima. Assim, eu acho que muitas pessoas precisam conhecer o trabalho da Estela do Patrocínio, né? E é uma autora preta, é desconhecida,
E tem esse trabalho muito importante de muito peso, né, socialmente, assim, é uma história muito, muito louca, né, o racismo é foda, nos silencia, né, mais ou menos essa pegada. É o terror do cotidiano, né? É. Aquela coisa E que tem não um tem como a poema que gente ela, fugir. inclusive, fala, porque ela fala muito dessa questão dela ser dopada. E um dos poemas ela fala justamente de como ela lembra como ela foi parar no hospício, né? Então ela fala que foi de forma bruta, né? Que ela simplesmente estava num lugar, no Rio de Janeiro, que ela é do Rio de Janeiro, né? Ela já é falecida, né? Ela era do Rio de Janeiro. Ela estava num determinado lugar perto de um bar, com um rapaz que eu não me lembro se era tio, era alguém familiar dela, e ela estava tomando, acho que um café, e do nada, quando ela virou, ela já estava no chão, e já estavam algemando nela, não, né? Já estava amarrando ela e tal para levar ela. Então, um dos poemas que ela conta é mais ou menos isso. E eu tenho uma amiga preta, favelada também, que passou por um processo muito parecido, né? E ela me descreveu justamente essa questão. Ah, quando aconteceu meu problema, porque ela é usuária de maconha, e inclusive legalize já, né? Porque é foda. E ela passou por isso, que ela teve que ser internada, ela passou por um processo super violento, né? E como é que os corpos negros são tratados, né? Como é que não legalizar uma planta gera nesses corpos negros também, né? E ela é a ilustradora do meu segundo livro, que é O Selvagem Como Tem Que Ser, que foi baseado no outro livro, que é um livro que mudou minha vida, assim. Acho que depois eu falo disso. Uhum. Mas eu fico relacionando isso, como as nossas referências são as pessoas. Então, desde a minha amiga que ficou internada também por causa de maconha, até a Estela do Patrocínio, que foi tida como louca, e provavelmente por falar a verdade, como outras mulheres pretas que também são tidas como louca por falar a verdade, e não tiveram nem oportunidade de documentar tudo isso que estava dentro de si, né? Acho que a literatura ela é importante também, transformadora nesse sentido, né? Como eu falei desde o começo, né? Tá tudo interligado às artes, né? Não tem como a gente pensar ela separada, né? É Sim, uma importante para a outra, né? Para a gente criar uma forma de arte combatente, né? Porque para mim a arte ela tem que ser combatente, ela tem que ser revolucionária, né? Senão ela, para mim, perde propósito, né? sim. Ai, falei muito. E já falei para ficar à vontade logo no início da conversa. Mas assim, você falando, e eu fico lembrando, né, das minhas leituras recentes, que inclusive são de mulheres negras, e eu percebo, né, exatamente voltando para Conceição Evaristo, sabe, sobre essa escrita do lugar de subjetividade, né, sobre esses recortes do cotidiano. E, né, inclusive foi o último vídeo que apareceu lá no canal. Vou até deixar de indicação para o pessoal que está aí e ainda não conhece ou não viu o vídeo. Esse aqui, ó, da escola Stick Mukassonga, A Mulher de Pés Descalços, que fala, assim, é uma experiência de terror também, né, que é assim, você passar por um genocídio, né, e esse livro vai mostrar a construção desse genocídio. E aí se a gente, assim, a gente acaba olhando para esse cotidiano e se perguntando como é que ele começou, né? Assim, e ver como tudo faz parte de um projeto. Quando a gente imagina, por exemplo, o mapa da África, né? A gente vê aquelas linhas e talvez a gente pense que, né, uma linha reta ou aquelas curvas são só a distância de um ponto para o outro, mas quando na verdade pode ser também assim, arame farpado, homens fardados, exércitos, né? E que quando aquelas duas linhas que a gente conhece hoje, o continente africano, foram desenhadas, sim, eram milimetricamente divididas entre as principais potências europeias e aí desconsideravam, né, vários grupos étnicos, sim, culturas inteiras, né, reduzidos a subpovos, enfim, a tribos, né? Então, vem muito desse lugar. E aí todas as mazelas que a gente conhece no continente africano hoje têm raízes na colonização, né? Enquanto o Brasil vivia os primeiros anos de aquela pretensa abolição da escravidão, o continente africano era não só repartido como expatriado, né, entre essas principais potências, e isso gerou os conflitos que a gente vê até hoje. E o conflito de Ruanda é sobre isso também, né? Assim, foram mais de 800 mil Tutsis assassinados, mais de 1 milhão de outros, assim, tendo que sair fugidos, né, em exílio para não morrer. Foram criados os maiores campos de refugiados da história, mais de 250 mil em alguns deles. E assim, a Escola TIC, ela retrata nesse livro, é um resgate da memória da mãe dela,
né, que se dedicou com afinco para que não só ela, mas como os outros filhos também pudessem sobreviver. E assim, ela sabia o quanto ia ser difícil, então ela se dedicou ao máximo para que o filho que sobrevivesse permanecesse de pé. E aí a Escola Chique vai falar uma coisa muito profunda, né, que esse livro é uma espécie de mortalha que ela oferece à mãe. E para quem não sabe, mortalha é uma espécie de pano onde o corpo é coberto antes da sepultura. É uma coisa que é muito comum em Ruanda e em outras partes da África também, né? E por conta do genocídio, o corpo da mãe da Escola Chique, assim, ela vai falar que fica conjecturando hoje que o corpo da mãe dela, né, os ossos se misturam com ossos de outras pessoas, porque, enfim, ela não conseguiu dar um enterro para a mãe dela, não conseguiu colocar essa mortalha sobre o corpo por conta de tudo que tinha acontecido, e ela mesma, a Escola Stick, é a única sobrevivente da família do genocídio de 94. Nossa. E aí, essa assim, é um resgate também da tradição, não só ruandesa, como ela vai falar, não é um livro escrito só para as mães ruandesas ou somente para a mãe dela. Ela diz que é um livro para todas as mães que experimentam e experimentaram a dor de ter seus filhos exterminados. E aí a gente pensa no cotidiano do Brasil hoje, né? Assim, que na verdade não é muito, não é de hoje, assim, né? Vamos, sim, para algumas pessoas, para alguns grupos, nos últimos 500 anos, tem sido um cotidiano de terror também. E uma outra autora que trabalha muito sobre esse cotidiano, de forma mais curta, né, alguns contos, é a Conceição Evaristo, com esse Sim. livro aqui que eu estou lendo, Os Olhos d'Água. Foi um livro que ganhou, né, numa enquete que eu fiz umas semanas atrás, uns dias atrás, para ver qual livro a galera queria que eu falasse no próximo vídeo. Aí é esse aqui, enfim, já preparando, nos próximos dias ele deve estar saindo. E aí você estava falando, Lilian, sobre assim, você falou sobre algumas coisas, né, sobre esses autores que trabalhavam para sua construção e tudo que influenciou e influencia ainda hoje sua escrita, né? Porque além de autora, você também é poeta, né? Você é um slam. E aí eu queria também que você conversasse um pouquinho sobre isso, sobre o quanto da poesia, o quanto da literatura, das coisas que você, né, consumiu ao longo da sua vida, trabalho não só para a sua escrita ali, né, nos contos de terror, mas também na sua poesia, nas oportunidades que você vai se apresentar como slam. Fala um pouquinho pra gente dessa experiência. Então, você vai falando da poesia, eu lembrei que você estava mostrando os livros, eu separei aqui também os três que eu tenho aqui para mostrar para vocês. E um deles, por exemplo, você falou sobre a mãe, né? Eu tô vendo você falando dos livros, e eu fico assim o tempo inteiro, tá vendo? Tipo, é muito próximo, né? Eu escrevo muito para mulheres, é sempre focado em mulheres, sobre as mães, justamente por isso, né? Porque eu acho que quem mais sofre o terror de tudo mesmo é a mãe, né? Porque ela que tá com medo do filho morrer, com medo do filho dar um rolê na madrugada, que hora o filho vai voltar, se ele tá fumando maconha na rua, ele tem que estar bem vestido. Então rola esse terror, né, com a mãe o tempo inteiro, né? Tipo, e um dos livros que é o Empoderamento Feminino, que é da coleção do Slam, inclusive, saiu algumas poesias minhas, tem várias poetas do Brasil que tá nesse livro. E as poesias que eu escolhi para... Se alguém quiser tirar o print. Um print aqui também, ó. Peraí. Show. As poesias que eu selecionei para colocar foi também falando sobre isso, falando de genocídio, sobre as mães e de como a mãe morre também, né, quando o filho morre junto, né? Eu tava pensando nisso com relação ao que você falou. E com relação à literatura, né, eu acho que por esse contexto todo que eu já contei, né, por ter vindo do teatro, desse rolê mais artístico, eu sempre gostei também muito de ler peças de teatro, então eu sempre gostei de escrever poesias que fossem mais para essa coisa da poesia épica, né? Contando uma história também, narrando algo que aconteceu. Eu acho que o MV Bill, por exemplo, é um cara que faz bastante isso. Eu sou apaixonada pelos livros dele, né? Acho muito legal. Os 3 livros que ele lançou, assim, que ele tem essa coisa dessa narrativa, a narrativa que prende também, a narrativa que, através dos fatos ali, você consegue também ter um caminho voltado para a educação, para essa transformação. Acho que o MVB é muito bom nesse sentido. A minha poesia, ela vem nesse lugar, então acho que por eu ter toda essa referência de artes, eu acho que
a minha escrita ela é muito nesse lugar. Então muita gente vê que eu sempre tô falando da mãe, sempre tô falando do genocídio, eu sempre tô falando de pautas que também me atingem como mulher preta, né? Principalmente a questão de ser preta, né? A questão do racismo, que é a questão que eu acho que eu mais luto diariamente, né? Porque é foda ser mulher, a gente sofre também, só que ser preta é foda, né? Tipo, é diário, todo dia é um racismo diferente. Ainda machismo parece que às vezes eu consigo passar um dia, às vezes, tá ligado? Mas o racismo é todo dia, é o tempo inteiro. É no mercado, é na fila de um lugar, é para comprar uma coisa, uma roupa. Então, acho que a minha pegada é muito nesse lugar, assim, do que é narrativo, do que é descritivo. Sempre eu gostei muito disso. Então, pra mim, a poesia ela não tá muito distante desse lugar, assim como o rap também não, porque o rap também ele é praticamente uma narrativa, né? Você vai dar a tua ideia e você vai também, às vezes, ter esse caminho de transformação e tal, mas você tá falando ali do contexto, do que acontece e tal. E muita coisa que é terror, né, velho? Tipo, que você viu, você pega o álbum do Racionais, você pega principalmente o Facção Central. Você vê os clipes do Facção Central, um dos clipes que foi proibido, que é do assalto e tal, do sequestro. Meu, isso é um terrorzão, mano, é cotidiano. E é muito louco como isso pese, como isso não é visto nesse lugar, desse terror diário, de como é aterrorizante, cara. Aterrorizante, tipo, mulher não pode sair à noite, assim como as travestis não pode sair de dia, tipo, que mundo é esse, sabe? Que lugar é esse, assim? Então, acho que minha poesia é muito nesse lugar, assim. Eu também escrevo, gosto de escrever baseado em outros livros. O último livro que eu lancei agora em dezembro, que é de poesias, que é o Selvagem Como Tem Que Ser, foi baseado no livro Mulheres que Correm com os Lobos, que é esse livro que eu falei que marcou muito para mim, assim, inclusive o momento, assim, de voltar para esse interior, de se descobrir mulher, descobrir essa resistência mais interna, porque a gente acaba esquecendo que por mais que a gente é mulher, que a gente é militante, que a gente luta diariamente, a gente também tem que se cuidar, tem que entender que a gente tem a nossa sensibilidade e tal. E isso é muito difícil de lidar quando você é uma mulher preta, que você tá no corre, porque você não pode parar, você não pode chegar e falar, gente, eu vou dar um ano de tempo na minha carreira, eu preciso parar, eu preciso me cuidar, eu preciso fazer outras coisas. Então, isso é meio que negado, né, pra mulher preta. Então, acho que eu falo muito sobre isso, assim, nas minhas poesias, assim, sempre tento colocar minha subjetividade, que eu acho que representa outras mulheres pretas também, que passam pelo que eu passei, assim. Mais ou menos isso. Eu não sei se eu fugi muito, tá? Se eu fugir, Não, você pode... inclusive eu queria até pedir para que você falasse uma das poesias que tem no seu livro. Ah, eu falo sim, nesse daqui. Eu vou pegar uma de mãe, tá? Vou mostrar para Esse minha livro mãe. é da coleção do Slam, né? O Slam principalmente pelo Emerson, né? Que é do Slam da Guilhermina, que foi o primeiro Slam nacional, né? Ele começou com o Slam da ZL. Deixa eu achar aqui, achei, deixa eu ver. Tem uma aqui que é pro Rafael Braga. Que só Eu ganhou a vou ler essa liberdade aqui. porque ficou com tuberculose, né? E é uma liberdade com tornozeleira eletrônica. Então eu vou pro do Rafael Braga. Porque... Deixa eu só achar. Achei. Eu nunca pensei que mãe embalava menino antes da hora. Se fosse de morte morrida, talvez o coração suportaria, mas sempre de morte matada? Meu peito que não aguenta mais esse genocídio que impera na nossa história. De um lado, o Estado, soco diário no estômago vazio. Do outro, doses de cachaça que é para aguentar tapa na cara vindo como lição de moral da polícia. É como mais um tiro certeiro tirando uma vida desse fim sem justiça na cova, como cova cavada nas celas. É preto preso solitário na solitária, é fixação das casas grandes, pacificar as relações que ocorreram na escravidão e nas senzalas. É essa porra mesmo de Gilberto Freire com miscigenação e mulata? Calma aí que não é bem assim. É muito anterior a 1500 e posterior a 20 de junho de 2013. Nessa herança não foi colonizador nenhum que deu carta de euforia, muito menos foi ela quem deu liberdade um dia. As nossas lágrimas derramadas na dor e na luta é o diálogo mais sincero com os nossos ancestrais. É a junção de memória e proteção da minha mãe Iemanjá. E eu lhe peço que nossa história nunca seja esquecida,
que nossas vozes sejam de fato ouvidas, que as lutas sejam travadas, e se for preciso, com rebeldia, para que Rafael Braga nenhum fique sem liberdade e justiça um dia. Esse é pro Rafael Braga. Aí é muito falar disso, né? Uhum. Do que acontece com a gente, tentar, de alguma forma, dar voz a isso, né? E a poesia, principalmente a poesia marginal, ela é muito foda por isso, porque você pode dar sua performance, a sua interpretação, você pode dizer o que você sente através de você pode gritar, você pode sussurrar o texto. E eu acho que eu sentia muita falta disso na poesia, né, na performance. E a poesia marginal, acho que ela vem nesse lugar, para ela trazer essa violência mesmo. Às vezes falta violência, a gente reagir com violência, né? E a poesia marginal vem porque, porra, a gente não pode chegar e socar um PM da mesma forma que ele faz com o moleque na quebrada. A gente não pode, tipo, quebrar a vidraça do banco, tacar fogo nos busão, mas eu posso gritar a minha dor, eu posso não ser violenta nas minhas palavras, né? Então, tipo, pra mim, a poesia marginal, ela vem nesse sentido, né? Ela dá vida a esse ódio que a gente tem que manter, né? Pra conseguir. E violento é o Estado, né? Assim, E violento é o Estado, exatamente. A gente tá, inclusive, tem mais um tempinho de live. Assim, eu acho que cabe ainda a leitura de Mãe, se você não se importar. Desculpa, cortou aqui. Fala de novo. Não, que se você quiser ler pra gente Mãe, ainda dá tempo. Lê outra. Deixa eu só mostrar meus livros. Gente, são contos curtos de terror para mulheres. Que foi o primeiro livro que eu lancei, que foi disso. Você passou Aí o muito segundo rápido, foi esse. coloca Ai, devagarzinho perdão. pra pessoa tirar print. Não é capa original, tá? Porque esse livro, nossa, inclusive daqui umas 2 semanas tem mais. Gira Editora tá nos preparos aí. E o Selvagem Como Tem Que Ser, que foi baseado no livro Contos Curtos, a louca. Mulheres que Correm com os Lobos. E a ilustração da Thaís Nogueira. E aí, o da mãe, né? Eu vou ler o da mãe. Esse foi das mães da ZL, da Zona Leste de São Paulo. 5 moleques foram assassinados. Indo para Ribeirão Pires, que foi uma cidade, inclusive, que eu cresci lá em São Paulo. Eu cresci não, é que eu morei, né? Gente, é a outra, achei. É esse, né, que você quer, né, Messias? Para as mães da ZL, né? Uhum. E você? O que seria da sua vida sem as minas pretas? Tu já parou para pensar? Eu tô falando mesmo é do estupro, que no corpo fez parir o mundo, e nem perguntou se com ele ela queria se deitar. Eu tô enlouquecida, seu senhor de engenho disfarçado de justiça. Sai do caminho que a gente vai cobrar. Eu cansei dessa sua cara fardada, dessa vez não engolimos mais nada, já estamos cheias de marcas. A nossa luta é pela vida, também para barrar o choro diário, até para sentar a bunda para estudar universidades racistas. Não sou carne de freguês, o corpo é meu e racistas vão se fuder. Me transformei na besta fera combatente, fúria de verdade, tomo batendo de frente. Segura essa, cuzão. Preta Adelina, autonomia na função, cobrando o que é justo para não perder os irmãos. Cadê os 5 moleques? Muita resistência para as mães da Zona Leste, viver no meio da pobreza, crescer com estado genocida desde nascença. Se vamos encontrar os manos com vida, a quem duvida, não espero nada além de uma cova cavada, ódio racial vindo direto da mira da polícia. Lá se foi um revolucionário a menos. Como não sentir revolta todo o tempo? Eu faço parte do grito de tantas mulheres, mães, esposas, irmãs, tias, avós, que acalenta o coração na esperança do filho voltar, contrapondo com a realidade baleada pelos tiros diários dessa maldita cidade. Se está me ouvindo bem, sabe que a memória do meu povo anda intacta. Candelária, Carandiru, crimes de maio, 5 da ZL e tantas outras mortes que se justificaram pela cor da pele. Nós não esquecemos. Esse foi peso. Esse foi em 2016 que aconteceu isso. Você falou antes desse poema, né? Sobre que mães morrem
que mães também morrem quando os filhos morrem. E enquanto você lia isso, me remeteu muito essa frase, o que me fez lembrar também, né, da veracidade dela, né? Porque para além de algumas palavras juntas, assim, eu me lembro de Joselita, que era mãe de Carlos Eduardo, que foi um dos meninos, assim, um dos 5 meninos, que um ano antes dessa situação aí que você está contando, 2015, em novembro de 2015, foi metralhado 111 vezes, né? Junto com seus amigos, estavam indo comemorar o salário de menor aprendiz do Roberto, e enfim, meses depois da situação, desse assassinato bárbaro, a Joselita acaba morrendo de tristeza, né? Porque não aguentou continuar a vida sem o seu filho e também com o fato dos assassinos estarem respondendo em liberdade, ainda hoje, né? E é uma fita que, tipo, acontece há muito tempo, porque tá, né, na literatura a gente acaba tendo contato com essas outras situações, assim. Eu vi, por exemplo, que em 64, no Rio de Janeiro, um cara chamado Cara de Cavalo, mais conhecido, né, como Cara de Cavalo, também tinha levado 100 tiros da polícia. Isso em 1964, sabe? Aí em 2016, 2015, essa situação em Costa Barros, teve a sua em São Paulo. Assim, dia desses teve um músico com sua família recebendo 80 tiros. Assim, é um cotidiano de terror, realmente, assim, impressionante. Tá aí para quem quer ver. Olha, eu queria agradecer muito a sua presença. Tá dizendo aqui que daqui a pouco vai estar encerrando. É porque você é uma multiartista, né? E, assim, tem a parte da música também. Você é uma rapper também, é um MC. E eu acho que, inclusive, caberia uma capela. Abusar um pouquinho da sua presença. Ai, Messias, Se você saudade. puder, aí, tipo, já coloca o repertório, assim, na mesa. Ó. Ah, pessoal, eu sou do Já samba. boto todo o repertório. É, Arrasa. e eu acho isso uma dificuldade quando você falou, né? Vamos fazer o rolê do Litera. Eu falei, gente, eu sou uma multiartista. Eu vou desviar toda a entrevista, vou falar de tudo. Como é que eu vou falar Mas de eu, tudo isso em uma hora? Tipo, mas eu canto sim, eu canto a capela e canto a capela pra tu matar a saudade de Recife. E pra falar também, porque a gente, né, fala da vida é foda, esse terror cotidiano, mas também a gente tem que falar do nosso cotidiano, que a gente também vai pros bailinhos, a gente também gosta dos brega funk, que também transforma muito, e a gente sabe o quanto isso tem mudado nas periferias, principalmente daqui, velho, o quanto o brega funk transformou, velho, a realidade de vários moleques, de várias meninas. E eu acho que isso tem que falar do brega funk em qualquer lugar, em qualquer situação, né, a outra. é porque não é só sobre dor, né? É sobre luta também. Mais É ainda sobre sobre luta, é as sobre resistência, vitórias sobre também, construir né? futuros, né? É isso, E a gente tem que comemorar também essas vitórias diárias, né? Porque, porra, exatamente. né, não? Então manda agora? Manda. Vou mandar uma, só porque tu pediu. A outra. É. Abre as portas, sai correndo, as minas tão puro veneno. Tô a fim de dar uns rolês faz tempo que eu tô merecendo. Nós arrasta na madrugada, bebe os drinks, cês nem vê. Depois diz que não me notou, nós é ligeira, pode crer. Dou um giro, colo no antigo, deixa as minas desbaratinar. Nos bailinhos de favela nós representa, no brega. Fica ligeira nos papos. Nem sempre tamo junto. Feminismo de liberdade de olhar, cata vagabundo. Liberdade de expressão e não discurso de opressão. O meu corpo é livre, queira você ou não. De saia elas passam. Ser mulher é ter pauzinho e somos única voz. Mulheres pretas, trans e travestis, segurando as pratas. Alexia e Naya, na batalha diária e uma luta pra conquistar. Só tem branco plantando, tomando os baques insanos. Dos clique-claque dos canos, preto nem pode fumar. Não pagas condução, cansei das tiração e ver se entende de uma vez. Pular BRT nem é diversão. Quero cheque nas minhas mãos, as minas nos corre com Drick Barbosa girando esse mundão e de que vale a ilusão. Não levam a nada, sou mina preta, voz ativa, pique encruzilhada, de corpo fechado e poesia afiada. Lila MC feiticeira, bruxona da mesma laia. A luta é feminina, as pretas já trabalhava antes de tirar respeito a quem ensinou em casa. Lilo MC bruxona da mesma laia, eu só observo os comédia enquanto nós dá risada. É isso. Massa. Show, Lilo.
Pessoal, é um prazer, assim, foi uma honra receber você aqui no Litera Negra Convida. Acho que todo mundo gostou muito também, assim. E eu queria, daqui a pouco vai estar encerrando automaticamente, então não tem nem muito controle. Só queria que você fizesse suas considerações finais e mais uma vez muito obrigado pela presença. Sou seu fã, viu? Valeu mesmo. Ah, eu sou sua fã também, tá ligada, né? Eu queria agradecer muito, na verdade, agradecer a todo mundo que colou junto aqui, né? Eu acho que é super importante, né? A gente sempre tá ouvindo o que outras pessoas têm a dizer e recebendo também. Eu tô assistindo algumas lives também, tem sido super, super massa, que é uma forma também da gente se aproximar, porque tá bem amarga essa quarentena. Mas, gente, vamos aguentar que a gente consegue, a gente chega lá, vamos se cuidar também, porque tem sido desesperador, né? O número de mortes aumentando todos os dias. E principalmente a gente que é preto, a gente está vendo que os pretos estão morrendo mais, então realmente é o momento da gente se cuidar, cuidar de quem a gente ama, cuidar da galera da nossa cor mesmo, porque a gente sabe que a gente está muito mais vulnerável, né? Agradecer mais uma vez Litera Negra, acho que é um espaço super importante. Falar dos nossos trabalhos, falar das nossas experiências, porque é isso que nos conecta, né? Tipo, as nossas vivências muito parecidas, né? E que cada pessoa consiga falar o que meu professor fala, né? De biblioteconomia voltada para a literatura, que ele fala muito sobre isso, né? Todo mundo escreve, todo mundo pode escrever. Então, principalmente para principalmente mulheres, né, que acompanham mais meu trabalho, que vem, às vezes pede opinião para eu ler poesia, para eu ler um conto, ou falar, o que você acha? Eu falo, eu acho que todo mundo escreve, todo mundo tem essa possibilidade de escrever, de desenhar, de fazer o que quiser, só basta começar, só basta fazer o que se sente vontade, né? E a poesia, ela tá aí para isso, né? Para mim, poesia, ela é o que se sente, ela é subjetiva também, mas ela pode dizer sobre o coletivo, então se joguem para quem quer escrever, e muitas vezes tem medo de escrever, eu acho que tem que tentar, né? Tem que começar, né? E agradecer muito o espaço, muito obrigada mais uma vez. Agradecer 1000 vezes, mas é que eu estou muito feliz mesmo que deu certo, porque a internet estava ruim, chuva, a casa cheia de água, mas a gente vai fazendo as coisas da forma que a gente consegue, né? Para se fortalecer também, né, meu? Uhum. Muito obrigada. Axé pra gente. Fala para o pessoal, inclusive, quem quiser entrar em contato com você, né, suas redes sociais, assim, qual a forma de contato do Ah, MC? então, gente, eu tô mais pelo Instagram. Tá marcado aqui no Litera Negra, então quem quiser até encomendar livro, alguma coisa, ou trocar ideia também, que eu adoro trocar ideia com a galera, só entrar lá no lilo.m.c e tem todos uns trabalhos. O Contos Curtos de Terror tá sendo feito, então provavelmente daqui 2 semanas já tem mais, porque é um dos livros que mais saem, ainda bem. Que bom que ele sai bastante. E eu tô fazendo Vou entrega fazer um também. vídeo dele, hein, Lilo? Eu vou te mandar um, tá? Assim que ele ficar pronto, eu te mando. Mas mando mesmo, mando os dois, na verdade, né? Que você não tem esse também, eu mando Show! esse também. Aí eu mando pro Brasil também, já mandei pra Bahia, já mandei pra Natal, assim, é bem legal, assim, fazer essa troca também. E a gente vai trocando ideia também, porque eu também gosto de acompanhar os outros trabalhos, vou conhecendo outros trampos. Trampo de ilustração também, eu viajo, assim, acho que tem. Seguem também o trabalho das meninas, né? Que tem a de Gleice Barbosa que fez a ilustração do meu livro do Conto de Terror, a Thaís Nogueira que fez o do Selvagem Como Tem Que Ser, que são meninas que estão no trabalho também, a Gira Editora também, que me fortalece, a Catune Produções. É tanta gente que me fortalece, assim, que tem que falar de todo mundo, né? Que sozinha a gente não é nada, e sempre tem as pessoas que nos fortalecem. O Paulo Martins está nessa live também, que geralmente faz a correção dos meus textos. Então tem uma galera muito grande. André Medula, do Controverso Urbano, que fortalece muito, faz diagramação dos livros, que faz o trabalho manual dos livros, que me ensina várias coisas. Então, eu sou muito grata a todo mundo que me fortalece, que chega junto, que eu chego junto também. Eu acho que sozinho a gente não é nada, né? Ninguém chega a lugar nenhum. Então, agradecer também essas pessoas que estão comigo. E o Messias também, que está desde o começo. O Messias acho que foi o primeiro a ler o primeiro conto que eu escrevi para esse livro, né, Messias? Acho que foi o primeiro, assim, há um tempo atrás. O Messias lê aí, vê Foi que você um privilégio. Olha, Lilo, tá finalizando já aqui, 2 minutinhos. Valeu mesmo a você, valeu a todo mundo que chegou, Litera Negra Convida. Pessoal, vai ficar salva essa live, todo mundo já sabe, é só compartilhar para todo mundo conhecer um pouco mais dessa brilhante multiartista que é Lilo MC Lilian Araújo. Foi um prazer receber o seu rolê da literatura aqui, viu, no Litera Negra Convida.
Valeu, Lilo. Eu que agradeço. Um beijo. Boa noite, viu? Boa noite a todo mundo. Valeu, gente. Boa noite.